Boa noite a todos novamente. Estamos dando início, continuidade à reunião, entrando no grande expediente dessa noite. Convidado, requerimento 035 de 2022 da vereadora Jamile Gomes, convidando Cristiane Magalhães, coordenadora da Casa das Mulheres, para apresentar as propostas de retomada dos trabalhos. Seja bem-vinda, Cristiane, é um prazer recebê-la nessa Casa Legislativa. Nós agradecemos a sua presença e peço à senhora vereadora, a Jamile Gomes, que faça a justificativa do convite, por favor. Presidente, queria primeiro agradecer a Cristiane pela presença e pela disponibilidade. Fico muito feliz de uma representante da Casa das Mulheres estar presente aqui hoje para falar um pouco do trabalho da casa, falar um pouco da importância que é esse projeto para o município de Viçosa. Nós sabemos toda a problemática do que é o enfrentamento à violência contra as mulheres no Brasil como um todo, mas também em Viçosa. E resgatar a importância da Casa das Mulheres para Viçosa, sabendo toda a sua trajetória, o quanto ela já foi reconhecida nacionalmente, inclusive, né, pelas práticas e metodologias no enfrentamento à violência, eu acho que nada mais justo reservar um tempo na reunião ordinária para que a coordenadora da casa possa apresentar os trabalhos, mostrar para a população como funciona o projeto, como ele foi construído e fundamentado, né, aqui na cidade de Viçosa, para a gente poder dar mais amplitude a essa temática e também mais mecanismos, né, para que as pessoas denunciem a violência e que possamos juntas, né, denunciar qualquer tipo de violência e trabalhar para que isso não aconteça mais. Então, é nesse sentido que eu fiz o requerimento para que a casa, né, em nome da Cristiane Magalhães, estivesse presente aqui hoje. Obrigada. Cristiane, você terá 20 minutos para fazer os seus esclarecimentos, a sua explanação, tá? Pelo tempo regimental. E logo após a sua fala, os vereadores que quiserem fazer qualquer tipo de questionamento terão 3 minutos e você 3 minutos para a resposta. Fique à vontade. Mais uma vez, seja bem-vindo e boa noite. Obrigada. Boa noite a todas e todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer o convite, né, na verdade, para estar aqui, poder contar um pouco dessa trajetória do trabalho, um pouco da história desse recomeço, né, do trabalho também, que a gente interrompeu em 2020, infelizmente, num contexto que a gente sabe que foi muito problemático para as mulheres em geral, né, para o mundo inteiro, e essa situação não foi diferente para as mulheres de Viçosa. Infelizmente, nós tivemos que interromper e retomamos, estamos nesse processo de retomada, né, desde de março desse ano, e aí eu gostaria de agradecer a oportunidade dessa casa, né, de abrir esse espaço para a gente poder conversar um pouco. Aí eu vou pedir para colocar o slide, por favor. Pode passar, não? Então, assim, primeiramente, eu gostaria de contextualizar o que é o programa Casa das Mulheres. O programa Casa das Mulheres é um programa de extensão universitária. E ele foi construído a várias mãos, na verdade, a partir principalmente de uma demanda apresentada pelo Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. E como um programa de extensão universitária, ele agrega diversos projetos de extensão e interface com o ensino e a pesquisa. E esses projetos, eles são propostos em consonância com as demandas locais, né, as demandas de Viçosa, e contam com a participação ativa dos vários trabalhadores e trabalhadoras da rede protetiva de enfrentamento à violência, que engloba serviços da rede municipal, da rede estadual, né, serviços estaduais e outros. O objetivo do programa de extensão é, então, conformar uma rede de enfrentamento à violência, uma rede ampliada de enfrentamento à violência, né, envolvendo esses diversos setores e atores e atoras que atuam no enfrentamento à violência. Pode passar. Pode passar, por favor. Assim.
E aí eu trouxe aqui alguns precursores desse trabalho, né? Porque antes mesmo da casa nascer, que a data de nascimento, vamos dizer assim, ela é em 2010, mas antes de a gente configurar esse programa de extensão, existiram movimentos anteriores, que aí eu trouxe aqui alguns marcos, tiveram outros, né, mas em 2002, quer dizer, há 20 anos atrás, a gente teve um seminário importante que foi promovido pelo NIEG, que foi o seminário Gênero, Violência e Cotidiano, que teve como objetivo trazer o tema da violência para a pauta municipal. Em 2003, a gente teve também uma iniciativa importante da Câmara Municipal de Viçosa, que foi a criação de 2 leis municipais que criam o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres e o Comitê Municipal de Prevenção do Óbito Materno, Fetal e Infantil. Então, essas leis, né, elas são o pontapé inicial para a organização desse trabalho da rede, né? Em 2006, nós tivemos o Marco Nacional, que é a Lei Maria da Penha, e, como consequência dessa lei, em 2008, foi organizado no município um fórum municipal sobre violência doméstica. Esse fórum ele teve o título Maria Sim, Amélia Até Quando, e reuniu pessoas e instituições de diferentes âmbitos, né, em torno da discussão sobre a violência doméstica. E aí, a partir desse fórum, como desdobramento do fórum, foi feita a reativação do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres e, como também um desdobramento, a criação do Pacto Municipal de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Esse pacto foi extremamente importante, porque as instituições se comprometeram com o enfrentamento à violência. E, a partir disso, foi proposto, então, o programa Casa das Mulheres, em 2010. Pode passar, por favor. Os objetivos da casa, então, né, principais. Articular e fortalecer essa rede de enfrentamento à violência, porque o que a gente tem historicamente nos municípios brasileiros, né, a gente tem um conjunto de serviços. Às vezes, alguns são especializados e outros não especializados. Mas não necessariamente esses serviços atuam em rede, né? Então, o objetivo da casa é exatamente fazer a articulação e o fortalecimento desses serviços para atuação em rede. Proporcionar também a formação cidadã, tanto dos estudantes que são vinculadas ao programa Casa das Mulheres, quanto dos trabalhadores e trabalhadoras da rede de enfrentamento, para que consigam, né, compreender melhor sobre a garantia de direitos das mulheres e a qualificação e promovendo a qualificação do atendimento às mulheres em situação de violência. Um outro objetivo da casa é acolher, orientar e encaminhar as mulheres em situação de violência, contribuindo tanto para a maior agilidade do atendimento e qualificação desse atendimento, quanto para o rompimento do ciclo da violência. Na casa também a gente faz a orientação das mulheres em situação de violência sobre os direitos e sobre a supervisão da Defensoria Pública, que é um trabalho que é feito em parceria com a Defensoria Pública. A Casa das Mulheres ela participa na elaboração de peças processuais das mulheres que têm demandas jurídicas, por exemplo, de ações de divórcio, pensão, alimentos, enfim. Então, é um trabalho que é desenvolvido em parceria com a Defensoria Pública e, a partir da Casa das Mulheres, a gente consegue dar alguma celeridade a esses processos, a essas demandas jurídicas. Um outro objetivo, que a gente entende que, sem informação, a gente não consegue monitorar o trabalho que está sendo desenvolvido e também planejar as ações, é a coleta e sistematização e análise periódica dos dados sobre violência contra as mulheres que são atendidas na rede de Viçosa. Então, esse é um trabalho bastante caro e importante para a casa, porque, a partir dele, a gente consegue acompanhar todo o trabalho que está sendo desenvolvido e também planejar as ações. Pode passar, Mônica, por favor. Aqui eu coloquei uma parte, né, dessa equipe que compõe a Casa das Mulheres. Então, ele, como um programa de extensão universitária, a Universidade Federal de Viçosa, ela está à frente da coordenação, mas não é uma coordenação que é feita sozinha. A Defensoria Pública está
junto com a gente, né? A Prefeitura também, com apoio da Coordenadoria Municipal de Política para Mulheres e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. A gente tem as coordenações técnicas dos projetos que são desenvolvidas, além da equipe de desenvolvimento do projeto, que é composta basicamente por estudantes de pós-graduação e graduação, além de algumas bolsistas de apoio técnico. Pode passar. E aí, eu trouxe um pouquinho para demonstrar como que esse trabalho de fato acontece, né? Então, dentro das dimensões do trabalho, a gente pode classificar entre o atendimento às mulheres em situação de violência, a vigilância e o monitoramento dos dados e a formação, comunicação e mobilização para o enfrentamento à violência. Então, aqui eu vou falar um pouquinho do atendimento às mulheres, como que ele acontece. Então, os atendimentos eles ocorrem na sede da Defensoria Pública, que atualmente funciona no Fórum de Viçosa. Ele acontece às segundas, quartas e sextas-feiras, no período da tarde. Então, esse é o horário que a gente conseguiu restabelecer nesse momento de retomada. Nós já tivemos a casa funcionando durante todo o expediente, né, de segunda a sexta, de manhã e de tarde. Atualmente, a gente está com funcionamento só nas segundas, quartas e sextas, exatamente porque, como eu disse, né, o processo de retomada é recomeçar. Né? Então, isso exige uma organização, reorganização da rede, espaço físico, isso tudo está sendo ainda construído, reconstruído, né? Não precisa de agendamento, os atendimentos são feitos por livre demanda, então, as mulheres que necessitarem, que desejarem ser atendidas pela casa, receber a orientação da casa, basta procurar o fórum, a Defensoria Pública, que funciona dentro do Fórum de Viçosa, segundas, quartas e sextas, no período da tarde. Com relação à idade mínima para o atendimento, né, o foco da Casa das Mulheres são as mulheres adultas. A gente acolhe meninas, adolescentes, entre 13 e 17 anos, mas acompanhada de um responsável. O foco da Casa das Mulheres é realmente o atendimento a mulheres adultas. E não é preciso levar documento. Então, não é uma exigência para o atendimento a pessoa estar com documento. Né? A gente sabe que as mulheres em situação de violência, muitas vezes, precisam sair de casa e elas vão com a roupa do corpo. Né? Não tem condição até de levar um documento. Então, isso não é uma exigência. Mas, claro que, estando com o documento, se ela precisa se ela deseja e precisa implementar alguma ação, o documento ele agiliza o processo. Os atendimentos da casa, pode passar. Para os atendimentos da casa, a gente utiliza sistemas de informação que foram criados, né, a partir desses projetos que foram desenvolvidos. Então, o objetivo desses sistemas é a gente agilizar os atendimentos e evitar revitimização. Então, da mulher ter que, a cada atendimento, contar toda a história novamente. Né? Então, esses sistemas que nós utilizamos têm esse objetivo. Pode passar. As ações também, todo o atendimento, o acolhimento que é proposto pela casa, ele está em consonância ao protocolo municipal de atenção a mulheres em situação de violência, que foi aprovado, né, como uma lei de iniciativa popular em 2014, e ele estabelece os fluxos do atendimento da violência, tanto para a violência doméstica quanto para a violência sexual. Então, o atendimento da casa, ele perpassa o protocolo. Pode passar. Aí aqui eu trouxe alguns dados sobre esses atendimentos da casa ao longo da história. Né? Como eu disse, o projeto ele inicia em 2010, ainda bastante tímido, como uma organização das atividades. A partir de 2013, a gente tem o monitoramento das informações sobre os atendimentos. Em 2016, a gente teve o último projeto aprovado no PROEST, que foi o programa de extensão universitária, né, nacional, que deu gás para iniciar os trabalhos da Casa das Mulheres, mas em 2016 ele foi encerrado. E aí, com isso, a gente teve que se reorganizar em termos de atividades. Né? Então, a gente tem uma queda do número de atendimentos a partir de 2016. Em 2018, a gente consegue firmar um convênio com a Prefeitura de Viçosa, que garantiu a sustentabilidade desse programa até 2020, quando o programa foi encerrado. Aí, em 2018, no final do ano de 2018, nós fomos agraciadas, né, com o selo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, como uma iniciativa inovadora de
atenção, né, às mulheres em situação de violência e enfrentamento às violências contra mulheres, exatamente pela metodologia de trabalho, pela articulação da rede. Então, esse selo de reconhecimento foi no final de 2018. E, em 2020, como eu mencionei no início da minha fala, nós tivemos que interromper as atividades, né? Num momento de pandemia, que nos deixou bastante angustiado, porque a própria OMS recomendava que os estados, né, se organizassem em torno do enfrentamento à violência, e, nesse momento, nós tivemos as atividades encerradas. Em 2021, nós não fizemos atendimentos, e, em 2022, a gente retoma o trabalho, e agora que estamos iniciando o processo realmente de divulgação das atividades da casa, porque até então a gente estava num momento de formação da equipe, né? Sabemos que a violência é um tema complexo, exige capacitação e formação para o atendimento às mulheres, e nesse período inicial, né, a gente estava no processo de formação da equipe de trabalho. Começamos a divulgação recentemente, e até o momento nós já fizemos 107 atendimentos. Podemos passar, por favor. Aqui eu trouxe alguns indicadores dentro da dimensão da vigilância e do monitoramento dos dados. Como eu disse, é importante a gente ter uma ideia de quem são as mulheres, né, atendidas pela casa, quais as características das mulheres que vivem a situação da violência em Viçosa. E os dados que temos em Viçosa, eles corroboram os dados nacionais e até mesmo os internacionais. A prevalência da violência ela é maior entre mulheres jovens e adultas jovens, entre 30 e 39 anos, quer dizer, é uma idade produtiva e reprodutiva, e é uma idade que a prevalência é maior. A gente tem 60% dos casos de violência acontecendo entre mulheres pretas e pardas, de baixa escolaridade, com ocupação, a maioria é operária não qualificada, ou seja, com baixa remuneração, ou dona de casa, e elas são residentes em regiões vulneráveis do município. Isso não significa que a violência não ocorra com outras mulheres, né? Mas talvez são essas as mulheres que acessam os serviços públicos, e por isso que a gente consegue acessar as informações sobre violência dessas mulheres, né? Chama atenção também aqui que a maior parte dos casos acontecem no período noturno, que é exatamente quando os cônjuges estão juntos, né? O autor da agressão, na maioria dos casos, é masculino, sendo cônjuge ou ex-cônjuge da mulher. E a maior parte dos casos também, eles são reincidentes. Então, a violência não acontece uma única vez, né? Ela é recorrente. E aquele gráfico ali mostra para a gente uma realidade que é preocupante, mas também não é novidade para ninguém, né? Que o domicílio, que deveria ser o lugar mais seguro para as mulheres, não é o lugar mais seguro, né? A maior parte dos casos de violência acontece dentro de casa. Em Viçosa, a gente tem o registro de quase 80% dos casos de violência contra mulheres aconteceram dentro de casa. Pode passar. Com relação ao tipo de violência, a gente tem uma predominância da violência psicológica e moral, seguida da física, mas existem, né, as outras violências também com uma prevalência significativa, com um percentual significativo. E lembrando que a violência psicológica, em geral, ela está presente nas demais violências também, né? Quando tem uma violência sexual, por exemplo, ela está associada a ela, a gente identifica a violência psicológica. Pode passar. Aí, aqui eu achei importante, aproveitando o ensejo que a gente está nas discussões sobre o Setembro Amarelo, né? Esse trabalho, eu trouxe alguns dados de um trabalho que nós desenvolvemos no âmbito da Casa das Mulheres, que a gente relacionou dados sobre notificação de violência, mulheres que notificaram a violência, né? Óbitos por causas externas, que envolvem os acidentes e as violências, e também as tentativas de suicídio por intoxicação. E o que nos surpreendeu, que das 38 mulheres que foram a óbitos por causas externas, que são essas, né, que envolvem os acidentes e violências, 13% morreram por suicídio. E 21% das mulheres foram assassinadas. E dessas mulheres, né, que foram assassinadas ou que se suicidaram, aproximadamente 62% tinham registro anterior de violência.
Então, isso é um dado que impacta, né? Porque essas mulheres elas pediram socorro de alguma forma e não foram atendidas em sua demanda, nas suas demandas, e acabaram vindo a óbito por agressão ou por suicídio, né? E quando a gente analisou os dados sobre intoxicação, né, mulheres que foram internadas, e por causa disso, né, foram notificadas, tiveram a notificação da intoxicação, 76% dessas intoxicações foram por tentativa de suicídio. O motivo da intoxicação foi a tentativa de suicídio. E dessas mulheres, quando nós analisamos a história de violência, 15% delas tinham registro de violência também. Então, assim, a OMS já associa, né, as tentativas de suicídio, a violência está associada à tentativa de suicídio, e isso é uma realidade que a gente observa também no nosso município e que a gente precisa ficar atento. Então, principalmente nesse momento, eu achei importante a gente trazer esses dados, porque estamos aí discutindo tanto a questão da prevenção dos suicídios, e a gente precisa colocar a violência na pauta dessas discussões. Pode passar, por favor. E aí, por último, eu achei importante trazer dentro também, né, uma das dimensões do trabalho, que é a formação, comunicação e mobilização para o enfrentamento à violência. Atualmente, a gente tem 4 projetos sendo desenvolvidos dentro dessa dimensão. Um deles é um projeto que é desenvolvido nas escolas. O título desse projeto é Amor ou Cilada, Prevenção de Relações Abusivas na Adolescência e na Juventude, né? Esse projeto ele tem sido desenvolvido em 4 escolas, no CASB, no F-Rolfs, no Exedrat, no SESEC, e já foram desenvolvidos até o momento 30 encontros, oficinas, né, em diferentes temáticas. Essas oficinas elas são pactuadas com a comunidade escolar. E os temas que já foram tratados até o momento foi identidade e diferença, patriarcado, feminismo, maternidades, raça, etnia. E nessas discussões, a gente traz a questão da temática da violência. Outros 2 projetos que são desenvolvidos nas comunidades de Viçosa é o Linhas da Memória, que é desenvolvido na comunidade quilombola do Buiaié, e o projeto Agentes de Enfrentamento à Violência, Proposição e Constituição de uma Rede de Vigilância e Solidariedade, realizado na comunidade do Bom Jesus, com mulheres do Bom Jesus. Esses projetos também já envolveram em torno de 17 encontros, oficinas com as mulheres, né? E também os temas tratados perpassam os temas que eu já mencionei: identidade, patriarcado, feminismo, maternidades. Pode passar, então, por favor. E o último projeto é o referente às redes sociais, porque a gente entende, né, que atualmente a gente precisa fazer essa mobilização também, é uma forma de divulgação das ações, é por meio das redes sociais. Então, a gente reativou as redes e tem tentado divulgar as ações, tanto da casa, quanto sobre as ações de enfrentamento à violência por meio das nossas redes sociais. Estou concluindo. E aí, sobre o financiamento, nós já tivemos diversas fontes de financiamento, e atualmente a gente conta com financiamento via emenda parlamentar, que foi obtido por participação em edital público. A Defensoria Pública é uma fonte importante de financiamento, e a Prefeitura de Viçosa, por meio de um novo convênio que foi firmado recentemente com a Prefeitura. E aí é isso. Eu gostaria de agradecer por ter, né, mais uma vez, o espaço concedido, e a Câmara também, que sempre foi parceira do projeto, inclusive com financiamento, né? Nós já tivemos bolsas para estudantes financiadas via Câmara, e foi extremamente importante, principalmente nesse momento do fechamento da casa, né, da interrupção das atividades, a continuidade, o acompanhamento das mulheres que estavam em acompanhamento na casa, no momento do fechamento, ele foi continuado graças ao apoio da Câmara. Então, gostaria de aproveitar o momento e fazer esse agradecimento também. Muito obrigada, boa noite. Obrigado, Cristiano. Nós que agradecemos, né? A gente sabe da importância, e nós somos parceiros nessa caminhada, como você mesmo colocou, até com a implementação nessa Casa Legislativa com projeto de lei
que instituiu a Procuradoria da Mulher no município de Viçosa, através da Câmara Municipal, que é mais um instrumento para que a gente possa combater a violência e discutir políticas públicas para as mulheres, né? Nós temos aqui 3 vereadoras, a vereadora Jamília, a vereadora Marli e a vereadora Vande, que estão engajadas nesse contexto, né? E que lutam bravamente em defesa da Casa da Mulher, da Procuradoria da Mulher, e isso nos fortalece. Eu estou aqui desde 2013, é a primeira vez que tem essa representatividade numérica e de força para pautar políticas públicas dentro dessa casa. Não que não existisse anteriormente, mas da forma com que está acontecendo, é brilhante a atuação das vereadoras dentro da pauta. Então, quero te agradecer, vou passar a palavra para algum vereador ou vereadora que queira se manifestar ou fazer pergunta. Vereadora Jamília, fique à vontade. Cristiane, obrigada pela apresentação. Eu queria fazer 2 perguntas, né? Quais são os desafios atuais que a casa enfrenta? O que a gente pode fazer e contribuir para que amplie esse horário de atendimento, já que teve momentos no município em que a casa funcionou o dia inteiro, né? De 8, se não me engano, às 5 da tarde, todos os dias. Então, o que a gente pode fazer para ampliar esse atendimento? E eu fiquei com uma dúvida, porque no ano de 2020, de abril a agosto, né, que foi quando reabriu a casa, teve 107 atendimentos de acordo com os dados que você apontou. Isso quer dizer que o índice está baixo, o índice de violência está baixo em Viçosa? O que esse dado quer dizer para a gente? São essas 2 perguntas. Obrigada, Jamília, pelas perguntas. Eu acho que é sempre pertinente, né? A gente abre mais um pouquinho para a discussão. Então, são muitos desafios, né, gente? Como eu disse, o tema da violência é um tema complexo. Um único setor, uma única organização não dá conta de resolver todos os problemas relacionados à violência. Então, um dos desafios que a gente tem no momento é exatamente fazer a reorganização da rede de atendimento, né? Uma vez que o trabalho foi interrompido, digo o trabalho da casa, porque as demais instituições elas continuaram realizando os atendimentos, né? Mesmo que a gente não tenha ainda no município instituições especializadas no atendimento a mulheres em situação de violência. A gente tem a delegacia da mulher, mas ela não é exclusiva. A gente tem uma delegada atualmente, mas a delegada atua em outras frentes também, né? Então, nós continuamos com uma realidade no município que é de uma rede não especializada. Então, um dos desafios é fazer essa reorganização da rede, né? Então, hoje a gente atende as mulheres, fazemos o encaminhamento, mas isso ainda é um processo em construção, em reconstrução, né? Porque ele realmente foi interrompido e a gente está construindo do zero, né? Apesar de já termos um know-how, temos uma experiência anterior, mas é importante reconstruir o trabalho. Então, um dos desafios é esse, a reorganização da rede, né? E aí a gente conta, inclusive, muito com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, porque uma dos nossos desejos é fazer um novo pacto de enfrentamento à violência. Então, a gente precisa pensar esse novo pacto que chame as instituições para conversar, para que as instituições revejam os seus protocolos de atendimento, as suas atribuições no enfrentamento à violência e assumam novamente esse trabalho, né? Então, hoje a gente tem uma carência no município, por exemplo, para o atendimento psicossocial, né, que é realizado pelo CREAS, mas também pelos CAPs. Então, a gente precisa reestruturar esse trabalho para poder garantir o acompanhamento psicossocial das mulheres. O atendimento à violência sexual ele está precarizado no município. A gente tem hoje o Hospital São Sebastião como uma referência para o atendimento de emergência, mas a referência no segmento das mulheres que, por uma prerrogativa internacional, elas precisam ser seguidas, né? As pessoas em situação de violência, não só as mulheres, né, mas as crianças e os homens também, precisam ser seguidos durante 6 meses após a violência, e hoje no município a gente está com essa situação precarizada, nós não temos uma instituição que faça esse segmento, né? Então, é um trabalho também de reconstrução, a gente já está em articulação com a Coordenadoria Municipal das mulheres, né, para retomar, para reestruturar esse trabalho, mas é algo que não acontece do dia para a noite, infelizmente, né, conforme deveria ser. As demandas deveriam ser atendidas de forma mais ágil. Vereador Robson. Boa noite, Cristiane, né? Seja bem-vinda a essa casa.
Eu gostaria que você só falasse para nós um pouquinho mais com relação ao projeto Amor Oscilada, que é um nome muito forte, né? E a gente vê os relacionamentos, que nem todo relacionamento é também fruto de violência, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse projeto e se vocês têm essa visão voltada também a mostrar para aquelas crianças, adolescentes, que o amor também é bacana. Então, esse projeto ele surgiu foi uma pessoa que trabalha conosco, que ela se sentia muito angustiada pelos casos de violência que são atendidos na casa e na vontade de fazer algo no sentido da prevenção da violência. Por isso, a ideia é trabalhar nas escolas com adolescentes e jovens, falando para a prevenção das relações abusivas. Então, o projeto ele é construído, né, esse era uma ideia de projeto, e os temas eles são tratados e pautados a partir da demanda também trazida pelos estudantes e pelas estudantes, né? Então, as oficinas, os temas que são tratados, passam pelaquela listinha que eu mencionei, né? Patriarcado, feminismo, raça, etnia, identidade. Então, porque é importante trabalhar o que é ser mulher, né? O que está envolvido nesse ser mulher, nas relações. Então, a ideia é trabalhar com prevenção da violência, né? E aí, nesses projetos, participam meninos, meninas, não há uma diferença nesse sentido, né? Então, participa o conjunto da comunidade escolar, né? da comunidade estudantil escolar. Vereadora Marli. Boa noite, Cristiane. Primeiramente, agradecer a disponibilidade de estar nessa casa hoje. Seja sempre bem-vinda. Pode contar com o meu mandato no que for possível para ajudar, tá? Me coloco à disposição. Mas eu tenho uma dúvida aqui, esse projeto Amor Oscilada que vai para as escolas, né? Estudos apontam que abusadores e homens que cometem a violência doméstica, eles começam com maus tratos aos animais. Por um acaso, dá para incluir nesse projeto, até mesmo de uma forma de prevenção, para que essas crianças, esses adolescentes, vejam que em casa tem um animal sendo maltratado, que isso nunca se limita, nunca não, né? A maioria das vezes não se limita aos animais, que parte para a agressão das mulheres, dos filhos. Se isso também pode ser levado em consideração, uma forma de prevenção, e, de repente, a gente também incluir em pauta, que é um assunto tão necessário nas escolas, a causa animal? Podemos pensar em trabalhar em conjunto em relação a isso? Então, Marli, eu acho que é uma sugestão interessante, né? Como eu disse, os temas, assim, a gente tem uma proposta, né? Uma linha guia dentro do projeto, que é trabalhar as relações abusivas, né? Na adolescência e na juventude, mas os temas exatamente que a gente vai trabalhar com os estudantes partem muito das demandas dos próprios estudantes e das próprias estudantes. Mas eu penso que é sim possível, eu acho que a gente pode conversar, marcar um outro encontro para tratar disso, né? Pensar numa forma de levar essa questão também junto, né, aos temas que são trabalhados na casa. De repente, fazendo uma provocação, eu acho que nem todo mundo tem essa informação de que pessoas que cometem maus tratos contra os animais normalmente levam isso para pessoas, para as esposas, para os filhos. De repente, a gente pensar em fazer essa provocação para que a gente trabalhe esse tema em conjunto, que está muito relacionado. Obrigada. Cristiane, após não, vereador professor Bartô. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, né, Cristiane? Seja bem-vinda aqui à Casa, né, Legislativa. Muito bom, né, tá vindo trazer essa boa notícia, né, lembrando que o convênio da Casa das Mulheres, infelizmente, né, foi extinto aí pela ex-administração Ângelo Cheque, né, foi uma grande perda para a Viçosa. A administração Raimundo aí, né, batalhou para estar reativando, e a gente apoia essa iniciativa, né, para amenizar a administração por esse olhar sensível, mas nós entendemos que é um processo, né, que aquilo que você falou, uma construção em rede, né, e a importância da gente ter, de fato, no município, né, esse processo para que todas as mulheres sintam-se amparadas, né. É até interessante que, lá na escola onde que eu trabalho, né, a Escola Zedrate, tive uma experiência muito positiva, né, com os meus alunos,
havia terminado a minha aula, né, 11h30, e meio-dia começaria, né, o projeto, né, da Casa das Mulheres lá na escola. E 4 alunos, né, homens, estavam conversando comigo, e eu, né, as meninas chegaram, os estagiários, os monitores chegaram, e eu falei com eles aqui, vai começar um projeto muito bacana agora. E eles tiveram uma reação muito interessante, no sentido de, eu não, elas vão falar só sobre mulher, coisa chata pra caramba, tá? Ficaram com muito receio. Eu falei com eles, desafiei eles, faça um desafio aqui. E aí, vereadora Marli, eles falaram, tá bom, Bartô, eu vou aceitar esse desafio. Participaram, e aí no outro dia eles vieram muito felizes, me contando que amor participar, né, que o papo foi muito interessante, eles se sentiram acolhidos, e aquilo, né, que até o próprio vereador Robson colocou, né, e você, né, reforçou, sobre essa, né, desconstrução mesmo, né, dessa realidade patriarcal onde que a sociedade machista faz, né, impõe sobre as mulheres. E aí eu gostaria, né, de perguntar se esse projeto, né, exemplo desse projeto, se tem, principalmente na rede municipal de ensino, algo mais amplo, no sentido de parceria com a Secretaria de Educação, para que pudesse tornar-se, de fato, né, parte do currículo pedagógico dos alunos. Existe essa possibilidade? Porque a gente sabe que hoje não tem o currículo, né, no ensino fundamental, não tem nenhuma disciplina, né, e é até interessante, né, com a criação do tempo integral, né, que tanto se fala, que pudesse criar uma disciplina, né, uma modalidade que tratasse, né, especificamente, né, desses temas, né, transversais que a gente poderia trabalhar, né, não somente a questão de gênero, né, mas a gente pode colocar a questão racial, que foi muito bem apresentada, né, por você, né, me permita chamar assim, por você ter apresentado aqui, e aí, né, seria interessante. Eu queria te perguntar se tem algo nesse sentido, de articular para que pudesse ser colocado no currículo municipal, né, exatamente, né, o conteúdo para que pudesse ser debatido com os estudantes durante os 200 dias letivos. Obrigada, Bartô, pelas considerações. E é um projeto ousado esse que você propõe, né? Seria assim, eu acho que seria um sonho, né, que a gente de fato tivesse esses temas transversais organizados no currículo de todas as escolas, né, que fossem municipais, que a gente conseguisse implementar. Acho que seria assim, é o nosso desejo que esses projetos de extensão, que são pequenininhos, são iniciativas muito pontuais, feitas no FROFES, feitas no ESEDRAT, que ela se tornasse realmente uma política pública institucionalizada, né, com recursos, com pessoas podendo trabalhar efetivamente. Esse projeto, infelizmente, assim, ele iniciou no início do ano e ele tem data para terminar, né, ele termina no início do ano que vem. Então, assim, é possível a gente conseguir um outro edital que renove as atividades? Pode ser que sim, pode ser que não. Aí eu acho que eu volto na pergunta até que a Jamile, a vereadora Jamile nos fez, né, foi a primeira pergunta sobre os desafios, né? Um dos desafios é exatamente a continuidade, né, de todas essas ações. Hoje a gente consegue desenvolver esse projeto por causa do recurso da emenda parlamentar. Eu não sei se o ano que vem a gente consegue dar continuidade a esses projetos especificamente, né? Então, é uma coisa para se pensar, quem sabe a gente consegue viabilizar que isso torne-se, de fato, uma política pública e seja institucionalizado no currículo, mas, enquanto projeto, eu não sei, eu não tenho garantias de que a gente consegue recursos para a renovação, porque, enquanto professora da universidade, né, enquanto membro coordenadora do projeto, a gente depende desses editais, da participação no edital, de ser selecionado para a gente conseguir o recurso para financiamento das bolsas, né? Então, a gente não tem, ainda não temos como pauta essa discussão junto à Secretaria de Educação, mas eu acho que é uma possibilidade, como eu disse, é ousado, mas é um sonho, né? E quem sabe a própria renovação do convênio não, do projeto, né, a partir de um outro edital, né, a gente consegue viabilizar a continuidade. Cristiane, a Câmara Municipal agradece a sua presença, né, foi muito esclarecedor, e a gente espera que continue, né, os trabalhos profícuos na cidade de Viçosa, com respeito à Casa das Mulheres. Parabéns, levo um abraço dessa Casa Legislativa a todos os contribuintes, a todos os colaboradores da instituição, né, Casa das Mulheres, e ficamos muito felizes com a sua presença. Nós temos um agrado que a vereadora Jamile vai te entregar em nome da Câmara Municipal de Viçosa, e te dou 3 minutos para as suas considerações finais, já agradecendo pela sua presença nessa Casa Legislativa.
Eu que agradeço a presença e aproveito aqui para fazer um agradecimento a todos os trabalhadores e trabalhadoras da rede protetiva, os gestores também. O tema da violência ele sempre foi muito bem acolhido no município de Viçosa, apesar de todos os desafios que a gente tem, né, e teve ao longo da história. O tema da violência sempre foi bem acolhido por essa casa, pela comunidade de trabalhadores e trabalhadoras e instituições viçosenses. E é graças a esse trabalho em rede, a esse trabalho coletivo, que a casa se tornou essa referência nacional em termos de enfrentamento à violência, né? Sem os trabalhadores e trabalhadoras da rede, sem essa ação coletiva, não seria possível desenvolver o trabalho que a gente tenta, no dia a dia, desenvolver, né? Então, muito obrigada a todas e todos, e boa noite. Obrigado, boa noite. Pode ficar à vontade para permanecer ou retirar da mesa. Muito obrigado.